Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos para o primeiro episódio do Mulheres na PI 2025. Oi Igor, tudo certo? Eu vou chamar aqui hoje uma profissional que eu tô bastante tempo para chamar e aí quis aproveitar o momento que vai começar o ano letivo da pós da ESA para chamá-la. Lembrando que eu já fiz essa pós de propriedade intelectual da ESA, super recomendo, principalmente para quem vai atuar na área de entretenimento, porque ela é bem focada nessa área de direitos autorais, mercado de entretenimento. Vamos aguardando aqui ela entrar. Oi Luiz, tudo bem? E aí, galera, estão me ouvindo bem? Esperando a nossa convidada entrar. Estão me ouvindo bem, pessoal? Ei, Rony, tá me ouvindo bem? Aguardando nossa entrevistada, ela tá se localizando ainda. Ah, show, Sônia. Oi, Horácio, tudo bem? Boa noite, Ana Paula. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom com você? Tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Que show. Conseguiu encontrar ali, tranquilo? Consegui. E desculpa, eu mando sempre aquele convite oficial que tem os dados do projeto, que a gente já mapeou, e como é o primeiro do ano, acabei me esquecendo desse detalhe. A gente sempre manda junto com aquela arte da divulgação. Sem problema. Para poder ver se está tudo certo com o currículo, né? Uhum. Mas queria agradecer a tua disponibilidade. Já tem um tempo que eu estava querendo marcar, mas as agendas às vezes ficam um pouco complicadas de, né, se encaixarem. E aí foi um bom momento que daí eu estava falando aqui para o público já que aproveitar o início do ano letivo, né, da pós, até para divulgar. Vou começar te apresentando. A Sônia Maria Dalbu. Delbu ou Dalbu que fala? Delbu, mas Delbu não. Ela é doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Tem estágio pós-doutoral em Direito Civil com tema em proteção autoral da moda. E um outro estágio pós-doutoral também pelo Programa de Pós-Graduação em Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades do Núcleo Diversitas da FFLeste, né? Que fala assim, né? Da USP. Mestre em Educação, Arte e História da Cultura pelo Mackenzie, graduada em Direito e pós-graduada
em Direito Empresarial e Didática do Ensino Superior pela Universidade também Mackenzie. Advogada em São Paulo, atuando nas áreas de propriedade intelectual, direitos da personalidade e direito do entretenimento e da comunicação social. É parecerista, perita judicial, assistente técnica em áreas do direito. Inclusive, a gente já compartilha alguns casos, né, Sônia? Uhum. E coordenadora e professora do curso da pós-graduação em Propriedade Intelectual, Direito do Entretenimento e Mídia e Moda, né? Na minha época era só mídia, Uhum. agora entrou moda também, no título, né, a gente já tinha matéria. Pela ESA de São Paulo, membro do Corpo de Especialistas da Câmara de Solução de Disputas relativas a nomes de domínio, vinculada ao Centro de Solução de Disputas, Mediação e Arbitragem em Propriedade Intelectual da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, ASPI. Palestrante e autora de diversos artigos publicados em livros e revistas científicas. Uau! Parabéns aí pela trajetória, pela carreira. Obrigada. E lembrando que são 37 anos já de experiência. Em propriedade intelectual. Em propriedade intelectual. É. Então, bem-vinda. Obrigada. E, Sônia, a gente começa aqui a nossa série de perguntas, né? O objetivo do nosso projeto é justamente conhecer a história da pessoa, que a gente acaba tanto falando sobre o tema de trabalho, né? A propriedade intelectual em si, a gente acaba esquecendo de conhecer a pessoa, né? Então, esse espaço é justamente para conhecer a sua carreira, como você chegou, né? Quais foram os insights que você teve ao longo da sua história. E aí a gente começa o nosso bate-papo perguntando qual foi a maior mentira que te contaram sobre o direito. Olha, a maior mentira, né, anos depois se tornou uma verdade. Tá? Eu acho que a maior mentira, e eu estou falando da década de 1970, quando eu estava decidindo que vestibular eu ia prestar, eu estava com vontade de prestar direito, só que eu era uma das pessoas mais tímidas que eu já conheci. Eu tinha mais medo de falar em público do que morrer. Nossa, não parece. E diziam que o advogado devia ser necessariamente eloquente, né? Ter muita facilidade para falar em público. E, na verdade, isso naquela época, de uma maneira geral, era uma mentira. Isso era uma verdade para quem ia fazer júri, para quem ia seguir determinadas carreiras. Mas para quem ia trabalhar em escritório, em empresa, ele ia ter que, obviamente, se comunicar numa audiência, mas não ser aquele comunicador nato, né, que diziam que o advogado devia ser. E eu acho que isso aconteceu comigo, né? Por um momento foi tudo bem, mas assim, quando você começa, as coisas foram mudando, e eu precisei, dentro da empresa que eu trabalhava, fazer um trabalho preventivo na área de propriedade intelectual, direitos à personalidade, imprensa, e eu precisei começar a falar em público, embora fosse um público da empresa que eu conhecesse. Eu acho que o meu maior desafio, e onde eu perdi 100% do meu medo de falar em público, foi quando eu tive que fazer uma apresentação para todos os editores de Veja do Brasil inteiro, que vieram para São Paulo para me ouvir, falaram dos problemas que estavam acontecendo, das condenações que a empresa estava sofrendo por causa de publicações e questões que envolviam direito autoral, direito à imagem, direito à honra. E aí, assim, me lembro que foram 15 dias muito tensos preparando a apresentação, e acabou dando aquilo tão certo, né, que eu perdi o medo, né? Foi meu último desafio dentro daquela empresa. Eu não tinha mais nenhum desafio, aquele foi o último. Foi na Abril, quando você estava trabalhando? Foi na Abril. Foram meus últimos 15 dias dentro da Abril. E eu não sei mais de falar, né? Acontece. Entendi. Então, a maior mentira que você tinha ouvido do direito é que o advogado tinha que ser eloquente. Até então, você não precisava dessa ferramenta, mas um dia precisou e se deu super bem. E eu acho que, hoje em dia, todos os profissionais precisam falar em público. Né? O meu irmão, por exemplo, trabalhava com experiências de caminhão, ele era engenheiro. Né? E houve um momento na carreira dele, trabalhou 35 anos na Mercedes, houve um momento em que ele falou: eu passo mais tempo fazendo apresentações, né, para a equipe
do que fazendo a experiência propriamente dita. Né? Então, acho que a gente tem essa situação, tanto que na ESA os alunos fazem os seminários e tem aula de eloquência, porque a gente precisa conseguir se comunicar. Né? E a timidez não é destino. Né? Eu acho que a timidez depende de você enfrentá-la, né? E aí você vai perdendo medo. É isso. Sim, sim. Acho que todo mundo, né? Não acredito que alguém... eu nunca fui tímido, nunca tive medo. A gente sempre teve aquele friozinho na barriga e você vai se acostumando, né? Acho que o É verdade. E quando que você se deu conta que queria trabalhar com propriedade intelectual? Olha, de uma certa forma nunca, porque eu nem sabia o que era propriedade intelectual. Né? Era uma expressão que nem se usava muito. Até hoje, né? Você tem que explicar um pouco. Já sabe. Mas o que aconteceu foi, eu estudava no Mackenzie, que tinha um convênio com a Procuradoria do Estado, eu fiz estágio na PAJ, na área criminal, foi muito interessante, eu vi coisas, e eu fazia todo dia, eu fazia uma alegação final, manuscrita, depois o meu chefe assinava junto comigo, e eu tive casos de furto de galinha, furto de toca-fita, eu cheguei até a ver casos de sedução, tá? Só que isso, quando eu me formei, ou eu prestava concurso para a Procuradoria, né? Ou eu ia trabalhar em escritórios de direito criminal que não me interessava. Minha mãe me insistiu muito para que eu fizesse concurso público, mas eu não tinha vocação. É o que eu sempre falei para minha mãe. Eu falei, eu sei que é seguro, que é tranquilo, mas eu não quero passar a minha juventude sonhando com a minha aposentadoria. Né? Eu quero um trabalho que me realize, que me deixe feliz. Eu entrei em escritórios para trabalhar com direito de família, direito imobiliário. Não estava feliz, eu achei que eu tinha errado de profissão. Eu estava até pensando em fazer outra faculdade, pensar outra coisa, quando a propriedade intelectual bateu na minha porta. Né? Eu comecei a procurar outros trabalhos e o grande problema era que eu não tinha experiência anterior em empresas, em outras áreas. Aí apareceu, a editora Abril publicou um anúncio pedindo um recém-formado para trabalhar com direitos autorais, marcas e patentes. Tá? Eu já estava formada há 7 anos. Mas eu falei, eu vou recomeçar a minha carreira por uma área que possa me dar prazer. Como eu sempre gostei muito de arte, eu falei trabalhar com direito autoral, marcas e patentes, não sabia muito bem o que era isso, mas como direito autoral, eu vou trabalhar com pessoas que criam, então vou lá. É lógico que a profissional do RH me odiou, não queria me contratar de jeito nenhum, porque eu não tinha o perfil de recém-formado, o cargo era muito pequeno, mas o gerente jurídico gostou de mim, acreditou nessa minha ideia de fazer uma carreira começando do zero, recomeçando para ir para onde eu queria ir, e deu certo. Foram 15 anos, com 12 promoções, eu entrei com um nome que era menos do que advogado júnior, chamava-se assistente técnico de direitos autorais e marcas e patentes. Eu saí como executiva do grupo, então realmente foi onde eu pude desenvolver bastante a minha carreira, né? E depois continuar de outras formas. Que legal! E você pegou... Quando você saiu da Abril, era que ano? Em 2003. 2003. Já estava um pouco essa transição para a vida digital, né? Na verdade, assim, eu acho que até das maiores dificuldades que eu enfrentei lá. Em primeiro lugar, não tinha nenhum curso em São Paulo sobre o tema. Nada. Né? A BAP trouxe um curso de propriedade industrial 5 anos depois para São Paulo. Antes nem isso tinha. Livros, tinha aqueles livros bastante tradicionais, né? Gama Cerqueira, do Tinoco, o Ascensão, Antônio Chaves. Não tinha nada de muito novo e surgiram coisas muito novas. Né? A primeira coisa foi a TV a cabo, que a gente não tinha nada, né, escrito a respeito e como é que aquilo ia funcionar, e depois surgiu a internet. Né? E a internet nós tivemos que ir criando as questões jurídicas porque não tinha onde consultar.
Então foram muitos desafios nesse momento. Que show! Né? Para quem não sabe, a empresa Abril era uma grande administradora de revistas, né? O que mais que tinha na Abril? Então, ela começou como uma editora, mas depois ela cresceu para um grande grupo de comunicação. Então, ela tinha uma área de educação, tinha TV, tinha toda a questão digital, que era muito forte. Eu acho que até uns 10 anos depois que eu saí, que a coisa complicou bastante. Mas quando eu saí, era uma grande empresa ainda. Quando eu entrei, ela estava crescendo, né? E quando eu saí, ainda era um grande grupo empresarial. Entendi. Porque às vezes, assim, os mais jovens talvez nem, né? Nem conheçam, né? O que é Abril, né? A empresa Abril. Legal. E quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou na época? Você já falou que foi a falta de cursos, né? Na época não tinha. O que mais? Não tinha nada escrito sobre essas novidades tecnológicas que estavam chegando e estavam tendo impacto muito grande no direito. Né? Muita gente me pergunta, o fato de você ser mulher, né? Você enfrentou dificuldades? Eu sempre disse que não, mas eu acho que pensando bem, eu acho que talvez eu tenho duas questões, né? Primeiro, eu acho que meu chefe sempre falava que ele era muito feminista, né? A mulher dele também era advogada, ele acreditava nas mulheres, mas eu acho que eu trabalhava muito mais e me dedicava muito mais que os meus colegas homens. Eu espero que nenhum deles esteja me ouvindo, vai brigar comigo, mas eu acho que eu tive uma dedicação muito grande e é por isso que eu sempre tive reconhecimento e sempre tive muitas conquistas lá dentro. Mas era isso, eu adoraria ter feito um curso como o que você fez, por exemplo, e não existia. Sim, fui muito agraciada. E assim, que bom também que tive pessoas que me instruíram, né? Vai fazer esse curso, né? Então, e até hoje, assim, era o que eu tava te falando, é o xodó, eu acho, para quem é da área de entretenimento e PI, pelo acesso, né? Um curso bem acessível e profissionais super renomados que realmente estão ali no dia a dia daquele assunto em específico. Eu lembro que me chamava a atenção isso, assim, que, claro, algumas matérias mais teóricas, às vezes tinham professores que davam mais de uma aula, mas eu lembro de às vezes um assunto específico e aquele especialista daquele assunto, eu achava um máximo, assim, porque realmente não tem como a gente ser bom em tudo, né? Então. Exatamente. E às vezes existiam aulas com professores que pensavam completamente diferentes, né? Pensavam de forma diferente, que eu acho que é importante. Então a gente tinha esse lado também, né? São muitos professores, mas justamente a gente tenta trazer os maiores especialistas em cada área. E as áreas mais polêmicas, trazer pessoas que pensam diferente, né? Porque como advogado, você sempre pode estar de um lado ou de outro, né? Sim, sim. E como que é trabalhar com ensino de propriedade intelectual? Quanto tempo que você trabalha com o ensino de PI? Quando que começou? Quando que você virou coordenadora dessa pós? Você que montou a pós ou ela já existia e você entrou? Então, essa pós começou em 2007. Né? Eu tinha saído da Abril em 2003, eu cheguei a dar aula na Uninove por 3 anos. Foi assim, uma experiência bastante diferente na minha vida. E aí existia uma comissão de propriedade imaterial, que era coordenada pela doutora Eliane Abrão, né? Que foi uma pessoa que me deu uma força incrível quando eu saí da Abril, ela que me convidou, que me apresentou para juiz, para ser perita, ela me indicou para uma grande emissora de TV, que estava com um caso grande de acusação de plágio em novela, eu fiz um parecer, depois eu trabalhei na perícia, então foi uma coisa muito legal. E ela falou, olha, eu estou vendo que você tem interesse e experiência nessa área acadêmica, eu não quero, mas a gente podia fazer uma pós-graduação exatamente com o perfil da comissão. Né, que chamava-se propriedade material e tinha uma parte de propriedade industrial, uma parte de direito autoral e outra parte que era direito de entretenimento e comunicação social. Então, a primeira versão foi essa. Né? Houve um segundo momento que a proposta
Neto, inclusive, foi coordenar comigo o curso de Direito do Entretenimento. Então, eram 2 cursos diferentes. Só que o curso de Direito do Entretenimento, a gente tinha um problema porque tinha muito pouca propriedade industrial. Então, os grandes escritórios que têm muita propriedade industrial, eles reclamavam que aquele curso era fraco para os profissionais deles, né? Que tinham que ter. Então, aí a gente acabou fazendo, acho que foi em 2015, mudou o perfil, ficou propriedade intelectual, direito do entretenimento e mídia. E justamente nesse ano de 2015, começou a crescer muito o interesse em direito da moda. Então, a sua turma chegou a ter algumas aulas, né? Nós chegamos a fazer um curso especial de aperfeiçoamento em direito da moda. Trouxemos a Débora Portilho, do Rio de Janeiro, que já tem uma experiência de cursos assim no Rio. E aí, um pouquinho mais para frente, nós introduzimos o módulo Direito da Moda, né? Que é um módulo curto, tem umas 13 ou 14 aulas, mas virou um novo módulo. Então, o curso foi crescendo, se modificando, e eu sempre falo, é esse o curso que eu queria ter feito quando eu comecei a trabalhar na área. Né? Sempre as novas versões. Você assumiu em 2007 a comissão? Não existia. Na verdade, a comissão era da doutora Helene Abrão, tá? E houve um interesse da ESA em ter uma pós. Ela não queria coordenar a pós, ela até me apresentou a professora Ana, que era coordenadora na época, e aí foi criado o curso. Então você ajudou na criação desse curso da ESA, não, basicamente. Sim. Eu realmente fui uma das criadoras. Legal. Foi inspirado na comissão, mas começou comigo e com a doutora Elizabeth Casnave, né, que assumiu comigo. Sim, que legal. Aí eu fiz em 2018 e 19, aí 20 teve a pandemia ali, a gente fez uma finalização da entrega do TCC. Sim. Legal. E você trabalha com outros cursos de PI ou só esse? Não, só esse. Eventualmente eu sou convidada para dar uma aula em algum outro curso, mas assim, de coordenar, é só esse. É um curso bastante trabalhoso, né? São muitos professores, muitos alunos, sempre mais de uma turma, então é um curso que dá bastante trabalho. Então, mas trabalho muito gostoso, porque a gente vê o crescimento dos alunos e a gente, como na área, a gente vai se encontrando o tempo todo. Né? E você vê que muitos professores que você mesma teve foram alunos das primeiras turmas. Né? Então, a gente acompanha o crescimento dos alunos, que é uma coisa muito legal. Né? São alunos num dia e já se tornam colegas em seguida. Aliás, já são colegas, né? Quase todos já estão advogando. E é muito legal quando a gente vê um aluno que nunca trabalhou nessa área, nunca teve a menor noção, achou legal, começou a fazer e de repente está fazendo uma carreira muito bonita nessa área. Tive vários exemplos assim, isso é muito legal. E bem, aproveita para divulgar sobre a matrícula, quando que começa as aulas, né? Nós estamos com uma nova turma aberta, né? Hoje o curso é modular, mas como a atual turma já está lotada, né, nós estamos abrindo uma turma nova. Então, começa no final de março. Show. E que dica você daria para si mesma se encontrasse o seu eu do passado, mudando agora um pouco do enfoque? Olha, eu acho assim, que eu diria, Sônia, não tenha medo de mudar, nem de recomeçar, né? Porque mudanças e recomeços são fundamentais para a vida. Eu acho que eu tive que me reinventar muitas vezes na minha vida, desde quando eu fui para a propriedade intelectual, quando eu saí da Abril, que eu comecei uma vida nova. E eu acho que a última virada de chave, talvez existam outras no futuro, mas a última virada de chave foi em 2014. Porque eu trabalhava muito com empresas de comunicação. E as empresas de comunicação todas tiveram uma queda muito grande, né? A gente falou da Abril, mas muitas outras também tiveram. E aí eu tinha feito meu doutorado em
comunicação e semiótica. Minha tese foi, inclusive, sobre os conflitos entre a liberdade de imprensa e os direitos da personalidade. Mas a semiótica tem uma aplicação fantástica na propriedade intelectual e, inclusive, não só no direito autoral, mas muito forte na parte dos signos distintivos, né? Então, assim, na questão de marca, na questão de trade dress, em especial, a gente acaba tendo uma aplicação muito grande, né? Eu sempre falava, mas será que se eu começar a trabalhar com semiótica, as pessoas não vão achar que eu larguei a propriedade intelectual? Mas eu acho que aconteceu exatamente o contrário, né? Porque ao introduzir a semiótica, o que a gente acaba fazendo é o norte de toda a questão, é a questão jurídica, né? Então a gente traduz semioticamente a questão que foi tratada, está sendo tratada na área jurídica, na área de propriedade intelectual, e acaba mostrando de uma forma muito mais clara, né, para o juiz aquilo que às vezes ele não tem tanta paciência de ler, ou talvez não tenha tanto conhecimento da propriedade intelectual, e ali a gente acaba traduzindo de uma forma que fica muito clara. Muitas vezes a gente usa imagens para mostrar o como numa compra de impulso, como uma compra de supermercado, uma gôndola de farmácia, a pessoa pode comprar errado, né? Então a gente acaba usando a primeira idade da semiótica para mostrar o risco de confusão ou associação. Então ali eu comecei a perceber que ficaria muito difícil eu advogar e ao mesmo tempo eu atuar para as empresas e os escritórios como parecerista e perita. Então hoje eu não advogo, né? Hoje eu trabalho como parecerista, como perita, como assistente técnica, como coordenadora de pós-graduação, mas não exatamente como advogada de PI. E foi uma última virada que eu acho que está sendo muito feliz na minha vida, estou muito contente. Está sendo muito legal. Sim, eu também acabei... Acho que até me inspirei em você, viu? Para ir para essa área de perícia, e eu acho muito legal também, porque você consegue se debruçar com mais tempo, você consegue ter uma visão mais imparcial em prol da PI em si, sabe? Não em prol de uma das partes. E geralmente são casos mais complexos, então é aquele filé mesmo, né? De que realmente casos muito interessantes, assim, também tenho gostado bastante de atuar nessa área. E Sônia, que temas que você acha que vão estar em alta em 2025 nessa área de propriedade intelectual? Olha, eu acho que a inteligência artificial não tem como fugir dela, né? Eu acho que sempre tem aquelas questões tradicionais que vão continuar, questões ligadas, e principalmente eu acho que a inteligência artificial vai afetar muita coisa na nossa vida, né? No direito autoral, nos direitos da personalidade e tantas outras coisas. E também as questões de sempre, né? A questão do trade dress, eu acho que, eu me lembro que na pandemia, quando começou a pandemia, eu falei, nossa, os clientes vão fugir, né? Os estrangeiros, então, vão desaparecer. E teve tanto conflito de trade dress, né? Que eu até me esqueci da pandemia. Eu acho que eu trabalhei tanto naquele período, né? A gente achou que os clientes iam sumir, que tudo ia parar, mas que nada, né? Foi extremamente foi melhor do que está agora? Foi mesmo. Sim. E além de tudo, a gente ganhava mais e gastava menos, porque não tinha onde ir, né? Não podia sair de casa. Então, eu acho que foi uma época muito profícua também. E nós aprendemos outras coisas, né? Como as lives, as reuniões online, né? Que antigamente a gente tinha que atravessar a cidade para ir numa reunião com clientes, né? E hoje a gente pode estar se vendo e conversando. Inclusive os meus clientes do Rio de Janeiro eu não via, eu falava pelo telefone, né? E os de São Paulo eu atravessava a cidade para estar com eles. E hoje a gente sempre faz reuniões virtuais, são tão mais fáceis e a gente está se vendo, está conversando, é tão mais agradável, né? Sim, a gente viu que é possível, né? Viver no digital. Claro que sim, pessoalmente tem mais interação e mais conexão, mas... As perícias também, né? A gente tinha que muitas vezes ir para outra cidade para fazer uma diligência, para ter uma reunião com o perito, e agora as reuniões são praticamente todas online.
que não torna menos produtivo de jeito nenhum. Sim. E um livro que você recomenda, pode ser da área ou não? Olha, eu nunca recomendo uma coisa só, tá? Eu vou já recomendar 3 de cara. Ótimo. Primeiro, para todo estudante de direito, inclusive quando eu dava aula na Uninove para o primeiro semestre, eu até obrigava eles a lerem e debaterem o livro Antígona, do Sófocles, porque eu acho que ali a gente vê um pouco do que a gente vai depois transformar direitos existenciais, direitos da personalidade, né, aquele direito natural que não precisa de um ordenamento jurídico para dizer que ele existe. Então, eu acho que a Antígona tem esse lado fantástico. Para nós brasileiros, eu sugiro que leiam Dom Casmurro depois dos 30 anos de idade. Tá? Eu tive a sorte de ler Dom Casmurro, não quando eu tinha 11, 12 anos, obrigada na escola, mas de ler depois dos 40 anos, quando inclusive eu estava fazendo uma pós-graduação em História da Arte na FAAP. Tem as aulas de literatura, foi um debate bárbaro, eu amei esse livro, e eu tenho certeza que aos 11 anos de idade eu teria detestado. E agora, para todos nós, eu acho que todo mundo já foi no cinema, tá? Mas eu sugiro que leiam o livro Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens Paiva tem praticamente a minha idade, né? Nós somos da mesma geração, só que assim como ele, né? Aquela criança de 11 anos, eu também tinha ideia de que a gente vivia numa ditadura, aquelas coisas horríveis que aconteceram, eu não tinha noção. E o Marcelo Rubens Paiva, que eu leio desde mocinha, né? Com Feliz Ano Velho, eu acho que ele escreve e a gente tem a sensação que é um amigo contando uma história pra gente, tá? Então o filme é um recorte do livro, mas o livro tem muito mais e contado de uma forma muito gostosa de ler. Então, assim, para a gente conhecer um pouco mais do nosso país e de um período negro que a gente espera que nunca mais volte, né? Porque as pessoas falam, na época da ditadura, o Brasil vivia uma fase de riqueza, de tudo mais, mas tinha coisas horríveis acontecendo e que a gente não via, né? Eu demorei muito para descobrir que eu vivia numa ditadura, eu não sabia, tá? Muito menos estavam acontecendo aquelas coisas horrorosas. Sim. Então, aconselho, leiam o livro. Quem não foi ao cinema, vá, se possível, antes do Oscar, né? Que eu espero que a gente ganhe. Sim. Gente, né? Estou falando do país, claro. Mas o filme é maravilhoso, a atriz é maravilhosa. O Selton Mello teve uma participação menor, mas eu achei muito interessante a fala do Marcelo, porque ele falou assim, a minha família ficou muito impactada porque a Fernanda é maravilhosa, ela trabalhou o filme todo, e ela teve a oportunidade de assistir vídeos da minha mãe. Minha mãe deu muita entrevista, minha mãe teve uma participação política muito grande e tudo mais. E o pai não tinha registros quase, né, registros audiovisuais. E o Selton Mello, ele falou assim, ele incorporou meu pai, né? Ele conseguiu, fez brincadeiras, ele colocou algumas coisas que nem estavam lá na história, ele colocou, ele brincou, e meu pai era assim, né? E mesmo fisicamente eles estavam parecidos, ele engordou acho que 20 quilos para fazer esse filme. Sim. Então foi uma coisa muito legal também. É bom lembrar que é um livro, né? A gente acabou focando tanto no filme, né? Que acaba até esquecendo que é uma adaptação. E, Sônia, uma frase que define a sua vida profissional até o momento, pode ser sua vida pessoal também. Bom, acho que é preciso estar sempre aprendendo, né? Enfrentando o medo de mudar e de se reinventar, quantas vezes for necessário. Dizer que a gente não sente medo é mentira, né? Eu acho que o medo existe, eu sou super medrosa, mas a gente tem que enfrentar o medo, tem que recomeçar quantas vezes precisar, se reinventar quantas vezes precisar. Eu acho que, ao contrário daquela pessoa que acumula objetos, bens, né? Quando a gente vai somando conhecimentos e experiências, isso é extremamente enriquecedor, né? E assim, não pensa em ganhar dinheiro, pensa em ser bom naquilo que você faz, e para isso você tem que escolher que você tem talento para fazer, né? Você tem que achar aquilo que te dá prazer e aquilo que você vai
sair de casa com gosto para trabalhar. Não falar assim, ai, vejo a hora de chegar em casa, vejo a hora de chegar ao final de semana. Também é gostoso chegar em casa, e também é gostoso o final de semana. Mas eu acho que é importante a gente escolher bem, né? E no próprio direito, aquele cara que adora futebol, dá para trabalhar muito bem com direito desportivo, né? Gosta de moda, como cresceu o direito? Eu mesma não acreditava no direito da moda. Eu achava que eram essas meninas que só se importavam com moda, e a coisa cresceu de tal forma, né, que a gente tem tanto campo, que a gente tem que escolher o que a gente gosta mais e o que a gente se sai melhor. Sim, também concordo. E uma mulher que te inspira? Eu vou te dar duas de novo. Vou dizer uma famosa e vou dizer uma da nossa relação. Famosa, teria muitas para escolher, mas eu escolhi uma, até a Frida Kahlo. Por quê? Porque ela era aquela mulher que, assim, uma jovem que teve o corpo atravessado por uma barra de ferro, né? Passou muito tempo no hospital, teve problemas de saúde gravíssimos. Ela era qualquer coisa menos uma mulher bonita, mas ela conseguiu ser a mais importante artista plástica do seu país. Ela conseguiu ser uma referência, inclusive em moda, conseguiu valorizar as expressões culturais do seu país e os trajes típicos mexicanos. Ela tinha um grupo de mulheres, elas se vestiam daquela forma tradicional, ela teve uma influência, inclusive na moda, influenciou muita gente. E assim, o que ela não é Barbie, tá? Eu fiquei muito chocada com a Barbie Frida Kahlo, porque é uma coisa que ela não seria nunca, seria a Barbie. E eu acho que mulher da nossa área, Elizabeth Carnard Feguete. Eu sempre falo assim, olha, você é quem eu queria ser quando eu crescesse, só que ela nasceu alguns meses depois de mim, então isso eu não teria essa oportunidade. Mas foi aquela pessoa que quando eu comecei a trabalhar na área, ela já era importante. E eu dei uma sorte incrível que o primeiro processo da área de propriedade intelectual que apareceu na Abril era sobre invento de empregado. E a maior especialista em invento de empregado era ela. Eu tive que procurá-la, não tinha nada escrito a respeito, muita tristeza. E eu acabei procurando a Elizabeth, conversamos, ela me ajudou bastante nesse tema e ficamos amigas. Foi maravilhoso. Que show! E hoje vocês dividem a coordenação do curso, né? Exatamente. Sim, ela foi aqui uma das entrevistadas também e eu assisti. Eu achei o máximo a história de vida dela, que ela fez um mochilão, né? Imagina aquela época, porque hoje em dia, até hoje, assim, né? As mulheres às vezes se sentem um pouco intimidadas em viajar sozinhas para fora do país. Então, eu achei o máximo a história de vida dela, assim. Eu até quero retomar algumas entrevistas que eu fiz, assim, o que eu aprendi com essa pessoa. A gente consegue assistir? Onde é que elas estão, essas entrevistas? Estão no seu perfil mesmo? Então, vou aproveitar para, já que a gente já acabou nossas perguntas, para divulgar um pouco sobre o projeto, a gente tem aqui no meu perfil, né, essa live ela fica salva aqui. Também tem o canal do projeto no Spotify, que é Mulheres da PI. E também tem um canal do YouTube. Todos esses links tem na minha no link da minha bio aqui do Instagram, tá? Então a pessoa pode ouvir como podcast, ou pode ouvir como vídeo no YouTube, ou aqui no Instagram mesmo. E eu quero retomar fazer conteúdos curtos sobre as entrevistas, porque às vezes fica um pouco longo, né? Agora com essa moda dos conteúdos serem cada vez mais curtos, então eu quero retomar assim, o que eu aprendi com a pessoa tal nesse dia, para instigar as pessoas a assistirem o conteúdo inteiro, né? Eu vou retomar e um que com certeza eu vou retomar vai ser da Elizabeth, porque me surpreendeu muito a história dela. Eu assisti de novo porque eu peguei começado. Né? Eu entrei no Instagram, vi que você estava ao vivo, vi que era ela, mas eu não sabia com antecedência, então eu peguei começado. Sim. Mas é um episódio que eu fiquei bem feliz de fazer, que também aprendi muito. E super corajosa, ela foi muito inspiradora, assim, a história. Com certeza. Bem, te agradeço pelo convite, adorei estar aqui com você.
com a sua audiência aqui. Será que temos perguntas, pessoal? Tem alguma pergunta para fazer para Sônia? Queria te agradecer, Sônia, pela disponibilidade, por fomentar o ensino de propriedade intelectual, né? Temos muitos profissionais aí na área, graças ao curso, né, que você coordenou, que você ajudou a montar, e que também seja referência para muitos outros, né? A gente agora já tem várias plataformas, tem a plataforma da própria Débora, tem a Escola de PI, que estão também super fomentando aí a difusão da propriedade intelectual pelo Brasil, não ficar só no eixo Rio-São Paulo, né? Que também alcança em outras áreas do país, para que a gente veja melhores práticas da propriedade. Que é tão bom, né, quando a gente encontra um profissional que sabe do que está falando, né, que a gente consiga negociar, porque quando às vezes é um profissional que nunca ouviu falar, é muito difícil, né, lidar com... É verdade. Então, queria super te agradecer aqui todo mundo que acompanha a nossa live, as pessoas que interagiram, o Igor, a Pamela que falou também. Então tá, pessoal, uma boa noite, boa semana. Boa noite, obrigada pelo convite. Até. Tchau, tchau.